coisas boas de servir ao Senhor é que, embora esse mundo nos apresente circunstâncias, existe algo dentro de nós que nos move. E esse teatro quis mostrar muito bem isso, sabe? Não é porque o ter nesse mundo te proporciona o ser, mas na verdade o ser te leva a proporcionar coisas nesse mundo. E quando os valores são invertidos, nós ficamos muito confusas, porque o mundo está em busca disso. E quando eu digo mundo, eu digo pessoas. E eu estava no discipulado esses dias, e eu lembrei de uma historinha, não sei quem lembra na hora que eu for contar, que eu ouvi quando eu era criança. Pensa nisso, que era da Florzinha Mariana. Quem lembra? Alguém ouviu isso quando era criança? Florzinha Mariana? E aí vinha com aqueles cartazinhos assim. E eu lembro que eu ouvi essa história, e essa história foi gravada no meu coração. E eu estava no discipulado esses dias. Aí eu lembrei, contei para as meninas, foi muito fantástico, e tem tudo a ver com esse tema florescer. E eu lembro que a tia, da escola dominical, contando, ela disse assim, mostrando os cartazinhos, que existia em um jardim uma florzinha bem pequenininha chamada Mariana. E ela convivia com flores grandes, bonitas. E essas flores grandes ficavam mostrando para ela como elas eram grandes, como elas eram bonitas. E as pessoas passavam e falavam: nossa, olha que flor linda, olha aquela ali, como ela é linda. E ninguém olhava para Mariana. E a Mariana começou a ficar triste. E ela diz: ninguém olha para mim. Ah, se eu fosse grande. Ah, se eu fosse do tamanho daquela. Ah, se eu fosse como ela. Ah, se eu tivesse a cor dela. Ah, se as minhas flores fossem assim, se minhas pétalas fossem mais abertas, quem sabe alguém poderia me olhar. E um dia um menino correndo passou, quase pisou na florzinha. Ela: eu estou aqui para ser pisada, ó vida, ó céus. Mas um dia uma menina atenciosa, brincando no jardim, começou a correr para lá, correr para cá, e ela começou a sentir um cheiro muito agradável. Ela começou: meu Deus do céu, onde que é esse cheiro? E começou a sentir o cheiro, e foi sentindo: não é dessa, não é dessa, não vem daqui, não vem dali. E de repente o seu nariz tocou na Mariana, e ela disse: que cheiro bom. Como essa florzinha tão pequenininha consegue exalar um cheiro que todo o jardim é perfumado por causa dela. E quando Mariana ouviu que estava falando sobre ela, ela começou a chacoalhar e ficar feliz. E a menininha começou dizendo: vem aqui mamãe, vem aqui papai, vem aqui amiguinho. Sentir o cheiro dessa pequena florzinha. E aquele dia Mariana ficou feliz. Guarde essa história e abra sua Bíblia em Atos 16. Atos 16. Enquanto você abre em espírito de oração, eu quero dizer: Jesus, ministre a Tua palavra aos nossos corações, e que nós possamos ser sensíveis a organizar arestas da nossa alma. Nós estamos aqui porque sabemos que somos Suas filhas amadas. E nós queremos receber a voz do nosso Pai essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, liga o seu celular em Atos 16. Nós vamos começar do versículo 12. Beleza? Vamos lá? Atos 16, versículo 12. Diz assim: e dali para Filipos, que é a principal cidade dessa parte da Macedônia, e é uma colônia, permanecemos por vários dias nessa cidade. No sábado, saímos da cidade para a beira do rio, onde a oração costumava ser feita. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se reuniam. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que adorava a Deus, nos ouviu. E o Senhor lhes abriu o coração para que ela estivesse atenta às coisas que Paulo falava. Quando ela foi batizada e a sua casa, ela nos rogou, dizendo: se vós julgastes que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E ela nos constrangeu. Tem alguma palavra diferente, alguma versão de constranger? E ela nos convenceu. Tem mais alguma? Só constrangeu e convenceu?
Na sua Bíblia aí tem mais outra palavra? Não? Segura também essa palavrinha com você. Bom, aqui nesse capítulo 16 fala sobre a plantação da igreja em Filipos. Lembra da carta aos Filipenses? Pois bem, começou aqui, ó. No capítulo 16 narra o início daquela igreja. Quando Paulo estava na sua segunda viagem missionária, movido e queimando pelo propósito de cuidar das igrejas já plantadas e evangelizar e anunciar Jesus, o único Salvador, amém? Ele estava indo para a Ásia, de repente ele tem uma visão, e essa visão o levava a entender que era para ele passar da Macedônia, ir para a Macedônia. Só que não foi de repente, foi quando ele estava orando. Você pode perceber que as coisas que sempre, as direções que Deus dava para Paulo, era quando ele estava orando. Repita comigo, orando. Diga mais alto, orando. Mais forte, só mais um pouquinho, orando. E só para terminar o coral, orando. É isso aí. Então Paulo está lá orando, num bom papo com Deus, dizendo: eu vou para a Ásia, eu vou evangelizar, eu vou ganhar um montão de gente para Jesus. Aí Jesus dá uma visão para ele, dizendo: não, vai para Macedônia, vai para a Europa. Eu tenho algo, eu tenho pessoas que eu vou direcionar para você naquele lugar. Vai para lá. E Paulo, obediente, vai para onde? Para a Macedônia. E nessas cidades que ele vai passando, uma das cidades é Filipos, que começa esse versículo dizendo que era a cidade dessa parte, uma colônia romana. E ele começa ali então a pregar. Ele procura uma sinagoga, não acha uma sinagoga. Por que ele não acha uma sinagoga? Porque já mostra que ali tinha poucos judeus. Porque para uma sinagoga ser constituída numa cidade, deveriam ter no mínimo 10 famílias, 10 homens judeus, para que eles começassem uma sinagoga. Então não tinha uma sinagoga para ele fazer o quê? Orar, porque ele vai fazer o quê? Orar. Ele chega, ele quer uma direção de Deus, e na verdade ele tinha um relacionamento com Deus. A gente não ora só por direções, a gente ora por relacionar, por ser prazeroso, e aí coisas extraordinárias acontecem. E aí quando esse homem está ali, ele fala: cara, não tem nenhuma sinagoga aqui, eu vou para um lugar onde as pessoas se reúnem para orar. Quando ele chega, ele vê um grupo de? Aí ele olhou e disse: vou nada, mulher eu mandei ficar calada, entendeu? Não quero saber delas, eu vou para outro grupo de homens, porque Deus ama são os homens, Deus tem chamado só para os homens, Deus não quer ensinar nada para as mulheres. Foi isso que aconteceu? Não, por que não? Ele foi em direção das mulheres. Ele viu um grupinho de mulheres ali, e eu vou nelas. E ele foi em direção a elas. Ele senta ou fica em pé, a gente não sabe do jeito que ele estava, mas sabemos que ele se posicionou frente a essas mulheres, porque Deus ama as mulheres. Deus ministra no coração das mulheres. Deus se direciona ao nosso favor. Deus ama aquilo que nós podemos fluir nele, para ele, porque dele são todas as coisas. Então quando alguém, ou o diabo, ou você mesma, vem falar para você: você não tem chamado, você é mulher, você precisa ser feminista, ou ser não sei o que. Cara, você precisa ser cristã e viver o incrível amor de Jesus no seu coração. Então Paulo vê essas mulheres e ele faz o quê? Ele vai lá em direção dessas mulheres. E aí quando ele está conversando, a Bíblia diz algo fantástico. Ele diz assim, preste atenção, as mulheres estavam ali, elas se reuniam ali para orar. E aí em uma certa mulher chamada Lídia, aí vai dar uma pequena biografia sobre ela, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que adorava a Deus. Então ela estava ali porque ela adorava a Deus, nos ouvia. Preste atenção comigo. Quando Paulo vê aquele grupo de mulheres, até então não identificadas, era apenas um grupo, não tinha nome, era apenas um grupo. Mas Paulo vai em direção e uma mulher sobressai. Essa mulher se chama Lídia. A palavra de Deus narra que ela ouvia o que Paulo dizia. Ela estava no lugar certo, fazendo a coisa certa. E quando Paulo se direciona até elas, ela para ouvir.
ouvir. Já não era mais uma multidão de mulheres, já não era mais um grupo de mulheres. Agora vai narrar a história de uma mulher. E o que fez Lídia aparecer? Será que foi o nome dela bonito? Fala aí, Lídia. Porque Lídia era um nome muito comum, muito comum. Não era um nome fantástico. O que ela fazia, embora, né, ser uma mulher empresária, mas não foi isso. Porque não fala sobre, é rapidinho a biografia. O mais importante foi o que essa mulher desenvolveu. Essa mulher floresceu, ela se destacou entre as outras mulheres que estavam também ouvindo. As outras não foram narradas. Nós jamais saberemos quem eram as outras mulheres que estavam ali ouvindo Paulo, mas nós sabemos que Lídia estava ali e que ela ouvia. O que fez essa mulher aparecer? O que fez essa mulher se destacar? Era porque ela era de Tiatira? Era porque era vendedora de púrpura? É porque o nome dela era Lídia? Não era, não foi. Porque mais para frente nós vamos perceber o que fez essa mulher destacar. Você sabe o que vai te fazer destacar? Você sabe o que vai te fazer ser reconhecida? Você sabe o que vai fazer você entender sobre quem você é? Porque muitas vezes, mulheres, nós estamos à busca de uma identidade que o outro saiba sobre mim. Nós não queremos uma identidade que eu saiba quem eu sou, mas parece que nós somos felizes quando alguém identifica sobre quem eu sou. E aí então eu vou dizer: galera, hoje o culto foi fantástico, porque alguém veio até mim, me entregou uma palavra profética dizendo que eu sou, que eu vou e para onde eu irei. Porque alegria é saber que o outro sabe sobre mim. Que uma pessoa chegou e me elogiou, que uma pessoa chegou e disse: nossa, como você carrega a glória de Deus, nossa, como você é isso, como você é aquilo. Pronto, alguém identificou o que eu sou. Agora eu sou feliz, agora eu sou plena. Entenda algo: quem precisa saber quem é você mesmo. Você não precisa o tempo todo buscar que outras pessoas saibam quem você é, para que você realmente seja. Você tem que entender que existe um posicionamento seu, que te leva a ser quem você é. Afinal de contas, você é quem você é. E aquele processo que você está para crescer, você está para crescer. E aquele que começou a boa obra vai terminar, até o dia do Senhor. Então o que você precisa saber não é o que os outros acham das suas pétalas, não é o perfume que os outros acham que você tem, ou que não acham que tem, ou que não acham que não possui, mas você precisa saber quem você é. Então o que fez essa mulher se destacar? Foi Paulo ter identificado ela? Foi ter a Bíblia ter ressaltado essa mulher? Mas nós vamos perceber aqui agora o que fez Lídia florescer entre meio às outras mulheres. O que fez Lídia se destacar entre outras mulheres? A primeira coisa que eu vejo que fez Lídia se destacar, florescer, aparecer dentro desse contexto de plantação de igreja, dentro desse contexto de pregação, é a primeira informação que nós temos. Não é sobre o que ela possuía, é sobre o que ela fazia, e ela ouvia. Porque o que começa a história não é porque ela era uma vendedora de púrpura que as coisas aconteceram, mas as coisas aconteceram porque ela estava no lugar certo e ela fazia a coisa certa. Ela ouvia a palavra de Deus. A fé vem por? Você quer que a sua fé aumente? Você quer ser uma mulher de fé? Então ouça a palavra de Deus. Aqui acontecia 3 situações que a gente vai ver mais para frente. A primeira, Paulo pregava. A segunda, Lídia ouvia. Ela poderia estar em qualquer lugar. Ela poderia estar em todos os lugares possíveis de uma mulher estar, mas ela resolveu estar com um grupo de mulheres ouvindo a palavra de Deus. Ela resolveu sair da sua casa depois de um dia cansativo de trabalho e dizer: vou me arrumar porque eu quero ouvir a palavra de Deus. Eu quero que a minha fé aumente. A minha fé, eu quero que ela chegue num grau, sabe, de andar sobre o mar vermelho. Eu quero ter uma fé que me leve a conquistar todos os propósitos de Deus para mim, porque eu sei quem eu sou. Eu adoro a Deus,
porque a formação mais importante que nós temos sobre Lídia é que ela já era uma mulher que adorava a Deus. Por ela ser uma mulher que adorava a Deus, ela ouviu diferente a voz de um homem que declarava de fato o que Deus tinha feito por ela, que Deus entregou seu único filho para que todo aquele que nele crê não morresse, não fosse para o inferno, não perecesse, mas que tivesse vida, e uma vida eterna. Aquilo mexeu com as emoções daquela mulher. Então ela parou e ela ouviu. O lugar certo de nós estarmos é o lugar onde a nossa fé aumenta, é onde nós podemos ouvir a palavra de Deus. Você quer ser uma mulher que se destaca? Ouça a palavra de Deus, alimente-se da palavra de Deus, porque é aqui que nós temos a direção de Deus para a nossa vida pessoal. Sabe, acordar cedo e ter o seu momento com Deus tem que ser o dia mais incrível da sua vida. Afinal de contas, é aqui que você busca todos os nutrientes possíveis para vencer as tentações, para vencer os problemas desse mundo e para vencer você mesmo, que é a maior dificuldade que você enfrenta diariamente. Então ela ouve. E a Bíblia diz, a segunda informação, mega, ultra, power, importante, porque ela estava no lugar certo, porque ela ouvia a palavra de Deus. O que a Bíblia diz? E o Senhor lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta às coisas que Paulo falava. O Senhor abriu. O foco dela, a partir de agora, era naquilo que Paulo falava. E aquilo que Paulo falava era sobre Cristo. Você quer que o Senhor abra seu coração? Então ouça, porque a fé vem por ouvir. A fé daquela mulher estava aumentando, a fé daquela mulher estava aumentando, a fé daquela mulher estava aumentando, e ela estava confiando mais em Deus, ela estava desejando mais a Deus. E o mais incrível de tudo é que quando se fala de coração, fala de alma ou mente. E no original diz assim: a fonte e o lugar dos pensamentos, paixões, desejos, afeições e propósitos. Naquele momento, Jesus abriu o coração daquela mulher para que ela tivesse os pensamentos nele, para que as paixões dela fossem vencidas diariamente, para viver o amor em Deus, para que os desejos dela fossem todos os dias supridos por agradar a Deus, e para que as feições dela fossem direcionadas a Deus. Sabe, muitas vezes nós nos perdemos e a gente olha para nós e fala: onde me perdi? Porque você parou de ouvir, logo seu coração parou de se abrir, e você já não mais absorve a palavra de Deus, mas os seus desejos. Porque ou Deus reina nos seus desejos, ou a sua carne reina nos seus desejos. E uma forma que faz com que essa mulher tivesse os desejos, as afeições, os pensamentos e o propósito dela direcionado a Deus, é porque ela estava ouvindo na essência a palavra de Deus. Te trazer a um lugar como esse não te destaca entre as demais mulheres, mas apenas faz você estar aqui. Mas quando a palavra de Deus está no seu coração, aí sim você se destaca, você floresce, porque o Senhor, Ele abre seu coração para que você entenda, para que você compreenda, para que você receba a palavra dizendo: é para mim, eu preciso crescer, eu preciso amadurecer, eu preciso romper, eu preciso me aproximar de Jesus, eu preciso colocar meu coração totalmente na forma de quem Cristo é. Não posso vacilar, não posso parar, não posso me cansar, porque nele eu tenho tudo que eu preciso para viver. E o segredo de nós estarmos permanentemente aqui é você cuidar do que você ouve, é você prestar atenção daquilo que você está ouvindo. E nós, mulheres, damos muito vazão a muitas coisas, a comentários de pessoas, ao que as pessoas estão falando, o que minha carne está falando. E eu preciso muitas vezes parar e dizer: Jesus, o que o Senhor está falando, e deixar com que os Paulos ministrem no nosso coração. Porque um dos erros da nossa vida é achar que Jesus se comunica diretamente comigo, Ele não precisa levantar Paulo. Então, se fosse assim, Ele também não precisaria levantar você.
Porque se você não aceita a voz de Deus através de outras pessoas que são profetas de Deus, são Paulos, então você também deve se calar. Porque Deus poderia então falar com cada um individualmente e não deveria usar você. Mas se você se posiciona para ministrar palavras de Deus na vida de outras pessoas, se posicione também para ouvir a palavra de Deus das outras pessoas para a sua vida. E isso é um coração humilde. É quando eu entendo que eu faço parte de algo muito maior, que não é sobre eu destacar. Porque mais para frente a gente vai entender que o destacar é quando Cristo destaca em você. É quando as suas ações começam a refletir não os seus desejos, não os seus propósitos, não as suas vontades, mas que o Senhor abre o seu coração para que agora seja o propósito dEle, a vontade dEle, as afeições dEle, o desejo dEle. É assim que nós entendemos que estamos crescendo. Nós precisamos ter um diagnóstico todos os dias de como anda a minha fé, de como anda meu coração. Porque o maior erro nosso é acharmos que estamos aqui, estamos seguros. O lugar seguro não é dentro de um ajuntamento. O lugar seguro é quando o meu coração está seguro na voz de Deus. Então eu venho, logo eu venho para ouvir a voz de Deus, através de profetas de Deus, através de Paulos, que são direcionados a uma vida de nos ensinar. E eu também me posiciono, porque quando o Senhor muda os nossos propósitos do coração, o que acontece? Olha que lindo, diz no 15: quando ela foi batizada. O que significava o batismo? Eu creio que Deus é o Criador do mundo, mas eu creio que Jesus é o Salvador. Eu quero mergulhar nessas águas, e provavelmente possa ter sido naquele mesmo rio. Ela não esperou, ela ouviu a palavra, ela recebeu a palavra, o Senhor abriu a palavra e ela virou para Paulo e diz: eu reconheço Jesus como meu Salvador, me joga nessas águas, porque eu quero confessar publicamente que Ele é o meu amor, que Ele é o meu Salvador, e que eu aceito todos os dias a correção dEle, a direção dEle na minha vida. O lugar terrível para você se perder é na atmosfera da presença de Deus. A gente percebe sobre os filhos de Eli, que consagravam, que ofereciam sacrifícios, mas o coração deles já não ouviam mais a palavra de Deus. O coração deles já não estavam mais dispostos a se abrir para a ação de Deus dentro deles. Eles já queriam viver as suas vontades. Afinal de contas, Deus é amor, mas Deus é tão amor que Ele transforma a sua natureza pecadora para gerar em você a natureza divina. Isso é amor. Amor não é aceitar o seu estado pecaminoso. Amor é morrer na cruz, ressuscitar ao terceiro dia, amarrar a boca de Satanás, preparar os céus para a sua vida, para que você viva eternamente ao lado daquele que você traiu a sua vida inteira. Porque você não se destaca, é Cristo que se destaca no seu entendimento. O que fez essa mulher ser diferente das outras é porque ela recebeu a palavra. Ela entendeu que a palavra não era para a vizinha, a palavra é para mim. Essa mulher é filha. Porque quando eu começo a ouvir a palavra achando que é só para você, para você, para você, para você, sabe o que eu me tornei? Uma pessoa que se coloca no lugar de Deus. Mas quando eu recebo uma palavra e digo é para mim, logo eu quero ministrá-la na vida do outro, eu entendi que eu sou filha. E essa palavra tem que estar latendo no nosso coração todos os dias, batendo no nosso coração todos os dias. A nossa constância, o nosso crescimento é quando você ouve algo e você diz: Jesus, o seu amor por mim é tão grande que eu não quero permanecer do jeito que eu estou. Eu não aceito, Jesus, ser a obra de Satanás nessa terra. Eu quero ser a obra do Senhor. Eu quero ser a florzinha do Senhor. Eu quero parar de querer andar nesse mundo sendo reconhecida por mim mesma, satisfazendo as minhas próprias vontades, ou tentando ser reconhecido pelo outro. Eu quero parar de todos os dias olhar no meu Instagram e ver quantos seguidores eu tenho, para mostrar que eu sou influente, que Deus está levantando meu ministério. Eu quero parar de querer chamar a atenção por fazer,
mas eu quero começar a ser para fazer. Eu quero começar a ser para ser reconhecida através da ação do Senhor na minha vida. Isso faz sentido para você, mulher? Você consegue compreender essa palavra diretamente do seu coração? E quando essa mulher é batizada, ela mostra com suas ações que houve uma transformação de vida. Quando essa mulher é batizada, ela anuncia para o mundo que a partir de agora ela iria ouvir a palavra de Deus, o Senhor iria abrir seu coração e ela diariamente ia mudar áreas que precisam ser corrigidas até que o Senhor venha, porque agora ela confia num Salvador, agora ela confia num libertador, agora ela sabe que ela não precisa se cansar, porque Ele renova suas forças. Agora ela sabe que agora ela não está sozinha, agora ela sabe que ela não precisa ser reconhecida pelo mundo, porque o Todo-Poderoso a viu, e mais ainda, Ele a chamou antes da fundação do mundo. Ela é suprida nele, ela pensa nele, ela quer ele. Então ela diz: eu agora quero me afundar nessas águas para declarar que a partir de agora eu sirvo a Jesus, eu pertenço a Jesus, e todos os dias da minha vida eu me comprometo a ser a filha dele, porque todos os dias ele será o meu Deus. Todos os dias. O momento que essa mulher batiza, ela declara que não a só ouviu, mas que ela ouviu, houve transformação, porque o Senhor abriu o coração dela. Entenda essa palavra também. Às vezes você quer tanto que Deus abra o coração das pessoas, o seu marido, os seus filhos. Sabe o que você faz? Bota eles para ouvir a palavra de Deus. Coloca pregação, coloca louvor o dia inteiro dentro da sua casa. Seja inteligente, mulher. Dentro do carro, põe a palavra de Deus falada. Está lendo a Bíblia? Leia em voz alta. Gente, hoje eu vou meditar em Atos 16. Porque a palavra de Deus, o seu marido fica lá ouvindo, incomodado. Fala: nossa gente, mas parece que é tão gostoso essa mulher lendo essa Bíblia o dia inteiro. Ela para um minutinho e vai ler Bíblia. Acho que eu vou pegar esse trem para ler também. E de repente, o Senhor abre o seu coração. E quando Deus abre o coração, meu irmão, você só mergulha nas águas de amor. Porque o difícil é parar para ouvir. Depois que você ouviu, depois que Ele abriu, não tem volta. Não tem volta. Por isso se esforça também para ouvir a palavra de Deus. Cara, hoje a gente tem o YouTube, a gente não tem desculpa mais de nada nessa vida. Você tem internet fácil, não é para você ficar o dia inteiro olhando para a vida dos outros não. Olhe para a vida de Cristo um pouquinho também. Veja a história de Jesus moldando, transformando pessoas. E Ele pode e vai fazer isso também na sua e na minha vida. Mas vocês acham que pararam? Você acha que essa mulher se contentou com o batismo? O que acontece? A Bíblia narra o quê? Que ela foi batizada e a sua casa. Mulher, nós não fomos chamadas para nos contentar. Nós somos chamadas para ser inconformadas. Porque enquanto nós não vemos... Cadê as casadinhas aqui? Levante suas mãos para eu ver. Amém. Cadê as solteiras? Isso, profetiza o casamento na vida de vocês, em nome de Jesus. Conecta essa informação agora no seu espírito. Mulher casada e mulheres que serão casadas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Entenda algo. Você não se dá por vencida, entendeu? Porque você é uma mulher virtuosa. Você se posiciona dentro de casa. Não é só você que tem que vir para a igreja e deixar seu marido em casa, não. Mas também não adianta falar. Você tem que usar de estratégias espirituais. E o que eu acabei de falar uma para você: bota a Bíblia dentro dessa casa. Não é só abrir. O que muda não é abrir a Bíblia no Salmo 91. O que muda é o seu marido ouvir o Salmo 91. Começa a decretar palavras à noite. Sabe, começa a lançar a palavra de Deus. Isso aqui tem poder. Isso aqui age sobrenaturalmente quando ela entra no coração de filhos. Não aceite que seus filhos fiquem o dia inteiro assistindo só desenhos que às vezes têm princípios cristãos. Eu falo isso para os meus filhos, às vezes não vai estar no nome de Jesus, mas tem princípios cristãos. Não está matando, não está roubando, não está fazendo nada dessas coisas, não está usando as suas palavras por palavras torpes. Mas ponha versículos bíblicos, coloque musiquinhas bíblicas, direcione a sua família a ouvir Jesus. Solteira, está dentro de casa, você vai conversar com seu pai que está distante, você vai ficar falando do quê? Vai falar da Bíblia. Começa a mover o coração dele, comentando: pai, lê a Bíblia para mim.
Ontem o Gisiel estava fazendo uma coisa incrível. Ele falou assim: pai, eu quero decorar Amós 7. Vamos decorar nós dois juntos. E começou a citar a galera. Quando eu entrei na minha casa, eu já senti uma atmosfera diferente. Eu já vi meu pai com um semblante diferente. Quando eu vejo é quem? Gisiel lendo Amós 7 com o pai. Meu pai decorou primeiro que ele. E aí os dois lá falavam de um lado e falavam do outro, falavam de um lado e falavam do outro. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus tem poder. Ela tem poder. Seja inteligente e leve essa palavra para dentro da sua casa, para que você seja batizada, que você anuncie Jesus, mas também que a sua casa não ande por trás disso. Muito tempo eu ouvi falando: mas eu não posso pegar meus filhos e trazê-los à igreja. Você deve trazê-los. Você deve levá-los na Kids, onde eles vão ter linguagem apropriada. A gente não está podendo ter agora, mas você meio que senta aqui, direciona, vai mostrando, vai falando, mas faça com que sua casa ouça a palavra de Deus. Porque ela batiza e diz que ela foi batizada e a sua casa também. Aí você acha que está tudo bom para essa mulher? Ela ouviu? O Senhor lhe abriu o coração, porque essa ação é só de Deus. Ela é batizada, ela anuncia publicamente que a vida dela agora pertence somente a Jesus Cristo. Ela leva a sua casa a ser batizada, porque ela é uma mulher sábia, e a mulher sábia edifica seu lar. E a edificação não é somente uma casa limpinha, a edificação é Jesus, que é a pedra angular. É a pedra sustentando o seu lar, sustentando sua família, sustentando as pessoas que você entende que Deus colocou para ser a sua família carnal nessa terra. Embora nós tenhamos a nossa espiritual, e vocês, todas nós somos irmãs, amém? De sangue, o sangue do Cordeiro. Ela entende tudo isso e ela leva a sua casa, mas não estava bom. Existia um problema que tinha que solucionar. Não existia sinagoga, não existia lugares de se reunir. Uma mulher que ela se posiciona em Deus, ela não gera problemas, ela soluciona os problemas. Você conhece uma mulher, porque, gente, deixa eu falar um negócio para você: goteira tem na casa do Senhor também, viu? Mulher rixosa também tem na casa do Senhor, meu irmão. A Bíblia está lá em Provérbios falando sobre as mulheres rixosas, as mulheres contenciosas. Mas quando se fala da casa do Senhor, tem mulher que se posiciona assim também na igreja. Você está aqui celebrando ao Senhor, o som está alto. Gosto não. Luz escura, gosto não. Ai, hoje aquela roupa está muito indecente, gostei não. Ai, as mulheres estão tudo frias, senti nada não. Ai, não sei o que, não tem estacionamento, não tem isso, não tem aquilo. Mulher rixosa na casa do Senhor também pode surgir, mas mulheres virtuosas também. Mulher cheia do Espírito Santo também. Mulher que edifica o lar, aqui tem também. Amém? Essa mulher, ela soluciona um problema, ela diz: eu quero mais. Porque lembra quando Jesus ele move o seu coração, o seu propósito muda. Antigamente essa mulher só pensava em ganhar dinheiro, agora ela já queria ganhar almas. Porque muitas vezes a gente tem um pensamento, eu tenho falado muito isso. Às vezes a gente tem assim, olha, ou a gente vira para os nossos filhos e fala assim: ou você escolhe uma profissão para brilhar a glória de Deus, ou você vai para a igreja brilhar a glória de Deus, ou você só contribui. Cara, você entendeu que Deus não quer seu dinheiro? Você entende isso? Que dar dinheiro não é forma de fazer missões? Vou te chocar agora, você entende? Você entende que quando você dá o dízimo, não é sobre o dinheiro que você dá, é sobre o coração que não pode estar nele? Você entendeu isso? Que quanto mais você dá, isso revela quanto mais o seu coração está com a glória de Deus. Que você não traz o dinheiro porque Deus precisa do seu dinheiro, senão Deus não teria olhado para a viúva diferente. Quando Deus olha para a viúva com pouco, Ele olha para ela dando tudo. Porque Deus ele não quer o seu dinheiro, Deus ele quer o seu coração. Deus quer o seu dinheiro porque você trabalha e você vive do que você trabalha. Entenda algo, Deus quer o seu comprometimento. E nós temos que entender o nosso propósito de vida. O nosso propósito de vida era amar a Deus e amar o outro. É conhecer a Deus e fazer Deus conhecido na vida do outro. Então você vai entender que você carrega o anúncio do Evangelho.
Quando você faz a sua profissão, eu falo muito isso para os meus filhos. Eu falo, Samuel, você vai fazer o que? Faculdade? Ele fala tal coisa. Eu falei, beleza. E no reino de Deus? Porque você pode ganhar o dinheiro que você quiser nesse mundo, porque o trabalhador trabalha e come. Mas você não pode negociar o desejo de carregar o evangelho. Porque se alguém chegar para você do seu trabalho e falar assim, olha, para de trabalhar, porque agora você vai só pregar o evangelho, você não vai ganhar dinheiro não, você vai continuar lá? Seja sincera, mulher, você vai para o seu trabalho para quê? Pode falar. Para ganhar dinheiro. Então o seu trabalho é lugar de ganhar dinheiro. Um dinheiro que você vai colocar para servir a sua família e servir o reino de... Porque o seu propósito é a restauração da noiva. Não tem como você negociar com Deus, dizendo, olha, eu trabalho e dou dinheiro para a igreja. Não, você trabalha, você dá dinheiro para a igreja e você dá sua vida também para o reino de Deus. Você entende que você está aqui para solucionar problemas e Deus colocou dons, Deus te deu habilidades que só você consegue desenvolver, porque um dia Ele vai cobrar daquilo que Ele colocou sobre você, sobre cada uma de você. O seu dinheiro é bênção na vida das pessoas que são integrais. E você pode sim, mulher, trabalhar fora, trazer o seu sustento para dentro do seu lar, ser uma dizimista fiel, porque você mostra que o seu dinheiro é regido para a glória e honra do nome de Jesus, para que Ele te proporcione coisas nessa terra. E não você serve o seu dinheiro, mas você também se posiciona no reino de Deus, você também prega o evangelho. Agora é óbvio que aonde você estiver, você vai brilhar Jesus. No seu trabalho você vai brilhar Jesus, dentro do seu lar você vai brilhar Jesus, dentro do banheiro você vai brilhar Jesus, porque o que te faz brilhar Jesus é quem você é. Nós precisamos nos posicionar como Lídias. Ela provavelmente não deixou de trabalhar, mas ela acrescentou algo. Eu quero solucionar um problema, eu quero dar a oportunidade de aqueles que confiam que Jesus é o único Senhor, se reúnam juntos. Eu vou solucionar essa questão. Eu não estou aqui para apontar os problemas, eu estou aqui para solucionar os problemas. Afinal de contas, eu entendi a minha missão nesse mundo é pregar o evangelho a toda criatura, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o chamado não são apenas para os integrais, o chamado é para o vocacionado. E quando eu entendo, eu sou vocacionada, eu brilho o Senhor na minha profissão. Eu ensino meus filhos a amarem a Deus, porque a minha casa é para ser edificada para Deus. Eu ensino meu esposo cada dia mais a buscar Jesus. Mas eu vou para a minha igreja entendendo que isso aqui é algo muito maior. Isso aqui é só uma congregação, meu irmão. O mundo inteiro se reúne em espírito para adorar o único Senhor. E nós estamos aqui dentro dessa congregação, sabe por quê? Para edificação mútua. Aonde eu tenho algo para te oferecer e você tem algo para me oferecer. E quando nós nos posicionamos, coisas sobrenaturais acontecem. Não dê desculpas e não passe para o outro aquilo que Deus te chamou. Deus, Ele quer tudo seu. Ele quer sim que você aprenda a ser uma mulher que o glorifica com o seu dinheiro, com o seu tempo, com a sua vida, com as suas orações, com a sua adoração, com a sua casa. Você tem que entender que o chamado é seu. E Deus vai te usar sim para contribuir com outras pessoas. Deus vai te usar sim para liberar dinheiro na vida das outras pessoas, como oração, como comunhão, como consolo, como vida com Deus. Mas você não pode deixar de entender que você tem um chamado aqui dentro desse lugar. E quando eu falo dentro desse lugar, é dentro do reino de Deus. Você tem um propósito a fazer aqui dentro do reino de Deus. Você pode ganhar o mundo, porque o que você trabalha para esse mundo, fica nesse mundo. Mas o que você trabalha para Deus é constituído em um reino muito maior que isso aqui. E quando eu consigo entender isso, eu não preciso largar o meu trabalho para estar aqui, e nem largar aqui para estar no meu trabalho. Eu preciso entender que eu sou uma mulher, e o que eu fizer, eu vou brilhar Jesus. Eu vou glorificar Jesus, porque eu tenho um chamado. Você acredita que você tem chamado? Você acredita que você é vocacionada para o reino de Deus? E que não tem como você ter um ministério fora do reino de Deus, senão você não está parte do corpo. Aí quando Jesus vem buscar, não vai buscar você, porque Ele vai buscar a igreja. E se você não trabalha para a igreja, você não faz parte da igreja. Você entende isso?
Você se responsabiliza por isso. Você compreende que Deus derramou algo sobre a sua vida. E que esse algo, cada dia mais que você se posiciona, outras pessoas são abençoadas. Em todas as áreas da sua vida. E essa mulher, ela entende isso e ela roga. Ela insiste. Ela reluta, dizendo: eu quero que vocês vão para minha casa. Eu entrego agora a minha casa para servir o reino de Deus. Eu não me importo com perseguições. Eu não me importo de perder tudo nessa terra. Eu só não quero perder a oportunidade de estabelecer a minha casa para ser um lugar de adoração a Deus. Porque eu já decidi, eu e a minha casa serviremos a Deus. Mesmo que a nação esteja corrompida, mesmo que o mundo esteja corrompido, eu já fiz a minha decisão. Eu entrego a minha casa para adorar a Deus. E ela insiste, e ela reluta, ao ponto que ele diz assim: e ela nos constrangeu, e ela nos convenceu, porque ela quis ser responsável pela igreja daquele lugar, abrir a casa dela, para que o corpo de Deus, o corpo de Cristo, fosse edificado. A responsabilidade é sua, mulher. A responsabilidade é sua de edificar o reino de Deus. Quando você dá ouvidos mais a Deus do que as suas vontades, do que os seus medos, do que as suas crises, quando o Senhor, Ele abre seu coração, naturalmente Ele vai te curando, Ele vai te regenerando, Ele vai te transformando, quando o seu foco está em Cristo. E aí você entende que, embora você tenha coisas nesse mundo, e deva estudar mesmo, e deva buscar mesmo, e deva crescer mesmo, porque enquanto você viver nesse mundo, você vai ter uma vida de qualidade. Você vai brilhar Jesus em todos os lugares que você for. Você vai no shopping, você vai tratar bem as pessoas que te atendem. Você vai pregar o evangelho. A pessoa passou perto de você, você vai pregar mesmo, você vai falar mesmo. Não tem como, é quem você é. Você vive para pregar o evangelho, você vive para carregar a glória de Deus. Mas você não vai negociar o seu chamado dentro do reino de Deus, no ajuntamento de edificar a sua irmã, o seu irmão em Cristo Jesus, e de preparar a sua casa para receber a igreja, para anunciar o evangelho. Porque você vai proporcionar todo o seu lar. Gente, a cena mais linda é quando você vê a mulher vindo servir o reino de Deus, com o coração no reino de Deus, o marido, os filhos. É lindo demais essa cena. Porque aquela casa, ela ouve, ela recebe e ela compartilha do entendimento do propósito de vida que eles têm. E aí a gente vai ver que as pessoas mais envolvidas com Deus são as pessoas mais curadas. E as pessoas mais envolvidas com a sua carne são as pessoas mais doentes. Porque quanto mais você vive nesse mundo só nos fere, galera. Mas quanto mais você vai vendo os milagres, a ação de Deus. A gente acabou de vir de Uberlândia. Quem estava lá, que está aqui? Gente, não foi lindo? E detalhe, aquele pessoal está vivendo aquilo menos de 1 ano de igreja. Sabe, a igreja crescendo, o povo alegre, o povo servindo, as coisas acontecendo, dinheiro entrando, a gente não sabe da onde, Deus prosperando o povo para fazer com que o templo aumente, para que proporcione crescimento. Aí você vê a ação de Deus na vida da outra pessoa, você fala: é isso que eu quero viver. Agora, quando você está aí no seu mundinho, assistindo Netflix o dia inteiro, só no Instagram, olhando para a vida dos outros, olhando aquela florzinha brilha, aquela outra não brilha, aquela outra faz isso, esperando que uma menininha venha sentir seu cheiro, para que você se sinta bem, para que você se seja impulsionada. Cara, está perdendo a sua vida. Mas quem perde a sua vida por Cristo, perde o seu tempo lendo a Bíblia, lendo bons livros, sendo curado, sendo moldado, dedicando o seu trabalho de Deus, ao serviço de Deus, com o coração em Deus. Não é só com as mãos em Deus, mas com o seu coração em Deus. Mulher, você ganha a sua vida. Porque se esse versículo estiver errado, você está dizendo contra a palavra de Deus. Se você vive nesse mundo, perde a vida, mas se você vive em Cristo, você ganha a sua vida. A palavra de Deus é tão clara, mas por que a gente não está recebendo ela de verdade, muitas vezes, no nosso dia a dia?
Será que você tem tido humildade para ouvir a palavra de Deus? Humildade para sentar e dizer, cara, é para mim. Eu preciso parar de dar desculpas dos meus problemas. Por causa dos meus problemas eu não posso me desenvolver em Deus. Mas eu quero constranger as pessoas dizendo, eu sou a solução. Eu vou trazer a glória de Deus porque eu sou cheia dela, porque eu carrego Jesus em mim. E essa história da Mariana é linda, mas ela é triste. Porque ela só se sentiu valorosa quando alguém sentiu o seu cheiro. Que você não precise disso, de pessoas de autoafirmação o tempo inteiro para saber quem você é. Mas basta ouvir, basta se posicionar para saber quem você é e o que você precisa fazer. A história dessa mulher vai aparecer mais para frente. Ela vai aparecer de novo. Ela faz parte de algo muito maior que está acontecendo nisso aqui. Você faz parte de algo maior. Mas se você vive para você, você não consegue pensar num todo. Mas quando você pensa em reino, você sabe que existem coisas muito maiores acontecendo. Eu estava pensando algo que eu achei fantástico quando eu estava lendo Apocalipse. E aí mostra o nascimento de Jesus no mundo espiritual. Cara, você vê que o diabo se levantou e ele tentou destruir os planos de Deus, mas ele sabia que ia perder. Mas a Bíblia diz assim que ele estava irado. Sabe por que ele estava irado? Porque ele sabia quanto tempo ele tinha. Naturalmente parecia só um bebê nascendo. Mas quem sabe do âmbito maior, lá tinha demônios agindo, demônio perdendo e Jesus vencendo. Se você vive nesse mundo, a sua visão é desse mundo, mas se você abrir, você vai ver que o diabo ele ruge como leão ao seu redor, querendo te tragar. Mas Jesus ruge como leão, salvando sua vida, regenerando você todos os dias e conduzindo você para algo muito maior. Que você não precise ser reconhecida, mas que você precisa ter discernimento espiritual, entendimento espiritual para saber quem você é, mulher. Quem você é dentro da sua casa, quem você é dentro do trabalho, quem é você dentro do reino de Deus. E quem é você no processo da vida. Que no mundo a gente vai ter tribulação mesmo, que no mundo a gente vai ter angústia mesmo, mas quando a gente tem bom ânimo, a gente vence. Quando meu coração está na vitória de Jesus, eu sou mais que vencedora. Lídia entendeu isso. Por isso que ela foi a solução de um problema. Por isso que ela conseguiu constranger o apóstolo Paulo. Por isso que ela conseguiu tirar um suspiro daquele homem e dizer, meu Deus, essa mulher está insistindo demais. Deixa eu fazer essa igreja lá. Como uma mulher comum consegue constranger um cara que vivia para um propósito? É quando ele vê o mesmo propósito surgindo no coração daquela mulher. É quando ele olha para aquela mulher e vê aquela mesma paixão que queimava no seu coração, queimando nela também. É quando ele conseguiu olhar para dentro da alma daquela mulher e ver que aquilo que ela rogava, que ela almejava, era aquilo que ele também rogava, é aquilo que ele também almejava. Eu quero viver para pregar o evangelho de Deus, porque o que ele fez na minha vida, o que ele faz na minha vida, o que ele fará é grande demais. Eu quero que o mundo conheça isso. Eu quero que o mundo saiba disso. E é por isso que o meu coração ele tem que estar no lugar correto, que é no propagar o evangelho. Aí quando você vê a mesma paixão, você vai contribuir, você vai ajudar, você vai orar, você vai pôr os nominhos das pessoas lá, você vai interceder. Sabe por quê? Porque você entende que você faz parte de um processo maior, a restauração da noiva. Eu quero orar por você, fique em pé. E eu quero orar para que você ouça essa palavra e você discirna essa palavra, para que o Senhor abra seu coração e te cura de você mesma, e coloque as suas intenções nele, e nele você consiga muitas coisas maravilhosas nessa terra, e nele você possa amar o outro, e que nele você possa constituir o seu lar no Senhor, que você possa se posicionar como uma mulher forte, como uma mulher guerreira, como uma mulher veloz e preciosa que você é. Porque você quer saber seu valor? Leia a Bíblia.
Você quer saber como você é preciosa? Medite na palavra de Deus. Porque não tem um dia sequer que eu vou ler essa palavra que eu não saio de lá chorando, dizendo: o Senhor me ama demais, o Senhor me vê como preciosa. E Deus, eu tenho o seu bom perfume, eu exalo o teu bom perfume. Às vezes ainda não na plenitude, mas eu tenho o Senhor. O Senhor me ajuda, o Senhor me consola, o Senhor me fortalece. Não jogue a responsabilidade para o outro. Entenda que você é uma mulher que brilha a glória de Deus aonde você está estabelecida. Então, trabalhe e brilhe a glória de Deus lá dentro. Amém? Constitui uma família e brilhe a glória de Deus lá dentro. Amém? Frequente uma igreja e brilhe a glória de Deus aqui dentro. Não seja apática a tudo o que o Espírito Santo tem feito na igreja.